Olá, muito bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Já está aí com o teu chimarrão pronto? Estamos dando início à live da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul. Muito mais do que estar com o chimarrão pronto para acompanhar a nossa live, certamente os corações devem estar prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Quero que todos os irmãos, todos os nossos amigos que sempre nos prestigiam, que abrilhantam a nossa live aí com a sua participação, com seus comentários, também com seus likes aí, e principalmente com a observação da palavra do Senhor, com o louvor nos lábios aí das suas casas, que todos vocês se sintam amparados e abençoados pelo Senhor. Eu desejo um excelente domingo de descanso e também de celebração a Jesus para todos vocês e que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos irmãos. Queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele teve um ministério muito intenso e no início do seu ministério tem um relato em que Jesus ia até as pessoas que necessitavam. E esse relato é muito interessante, é muito bonito. E está descrito ali no capítulo número 4 de Mateus, no versículo número 23. E a palavra de Deus nos diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Que grande bênção esta palavra, este versículo inicial, que retrata o nosso Senhor Jesus, ele que estava ali iniciando o seu ministério e trazendo as boas novas a tantas pessoas. Ele chamou os discípulos, ele esteve ali lhes ensinando, mas logo nesse início, esse registro mostra Jesus indo até as pessoas que necessitavam. E isto no estado da Galileia, que era um estado pobre. Ou seja, Jesus ele foi até quem mais precisava. E ele esteve fazendo algo maravilhoso no meio daquelas pessoas. Ele pregou as boas novas do reino, ele curou todas as enfermidades e doenças. Queridos irmãos, queridos amigos, Jesus continua indo a muitos lugares. Esta é uma grande verdade. E ele continua indo através da obra missionária. Neste tempo em que temos orado, pensado, refletido, nos informado a respeito de missões e as missões estaduais aqui no Rio Grande do Sul, com as parcerias missionárias da nossa convenção, neste tempo em que nós estamos orando por este tema tão pertinente, tão importante, nós podemos comprovar isso. Jesus continua indo a muitos lugares, através da Igreja do Senhor, através das parcerias com as igrejas, através também dos missionários. E nesta manhã nós queremos orar por dois casais de missionários. Um casal da nossa capital, aqui o pastor Luiz Klitsky e a sua esposa Marisa Klitsky. Eles são os missionários plantadores da igreja no projeto missionário do bairro Humaitá, aqui na nossa capital. E também vamos orar pelo projeto de plantação de igreja na pequena cidade de Bom Progresso, lá no Noroeste Gaúcho. Esta igreja ela é um projeto em parceria com a Igreja Batista de Três Passos. E nós vamos orar pelo missionário Ibrahim Bonesso de Sena e sua esposa Patrícia de Sena. Então, neste iniciar de culto, na nossa celebração, convido a todos a orarem comigo aqui. Oremos. Senhor bondoso Deus, te agradecemos porque podemos ter esta grande certeza em nossos corações. O Senhor Jesus continua indo por muitos lugares e o Senhor Jesus está indo ao bairro Humaitá, em Porto Alegre, à cidade de Bom Progresso, no Noroeste Gaúcho, através também destes casais missionários. Pedimos que o Senhor abençoe com saúde física, emocional e espiritual a vida do pastor Luiz Klitsky e sua esposa Marisa Klitsky, também toda a congregação ali no bairro Humaitá. Pedimos que o Senhor abençoe de igual forma também os missionários lá da cidade de Bom Progresso, o missionário Ibrahim e sua esposa Patrícia. Que este projeto missionário, estes projetos, sejam ricamente abençoados pelo Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos por suas vidas e porque o Senhor Jesus
continua indo até quem necessita. Amém, Jesus. Queridos irmãos e irmãs, convido a todos a louvarem ao Senhor. Vamos cantar em nossas casas, hoje sob a ministração musical dos nossos irmãos Lucas e Renata. Que Deus os abençoe. Irmãos, bom dia, que privilégio nós estarmos aqui juntos novamente, para nós louvarmos o nome do Senhor. Vamos começar cantando que Ele é fiel. Vamos continuar exaltando esse Deus que é fiel para conosco, cantando que Ele é o nosso melhor amigo. Não existe nada melhor do que termos o nosso melhor amigo, que é Jesus Cristo. Vamos cantar ao Senhor. Ser amigo de Deus.
você e a sua família, e lembre desse Deus que é tão grande, tão maravilhoso, tão misericordioso. Ele se lembra de mim, de nós e de vocês. Deus abençoe. Como é bom louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Como é bom ter a liberdade para fazermos aquilo que o Senhor tanto se agrada, o louvarmos, e aqui aproveitando a música para louvarmos, e também saber que a nossa vida pode ser e é um intenso louvor ao Senhor quando andamos em fidelidade e quando nós, em nossa vida, sabemos o propósito de Deus para cada um de nós. Queridos irmãos e amigos, falando em vida, nós sabemos que na vida precisamos ter um grande cuidado com as nossas expectativas e aprendermos sempre a esperar por aquilo que Deus tem para cada um de nós. Hoje, na mensagem que eu trago aqui com o título O Senhor estava com José, da série José, uma vida marcada pela espera, eu gostaria de estar lendo com os irmãos aqui na Palavra do Senhor, logo mais, o texto que mostra a chegada de José lá no Egito. Então José chegou no Egito e ele foi primeira coisa que aconteceu com ele lá no Egito foi que ele foi comprado por um homem muito rico e também um homem muito influente no governo do rei. Era Potifar. E eu tenho plena certeza que os irmãos já leram, já ouviram muito falar sobre a vida de José, sobre a história dele, a relação que ele teve com Potifar e também depois com o próprio faraó. E podemos ver, né, irmãos, o quanto Deus ele nos ensina com a vida de José e com esses relacionamentos que ele foi tendo ali e principalmente, né, com as suas atitudes diante de tudo o que ele vinha a passar ali na casa de Potifar, depois na prisão e depois então como governador do Egito. Que isto nos sirva para nós aprendermos também não só a esperar, mas a termos características como José teve de fidelidade e lealdade, e assim possamos ter uma vida mais intensa na presença do nosso Senhor. Então, começa a vida de escravo, o que para muitos é uma vida sem perspectiva, para José foi uma grande oportunidade, e embora de início nem ele tivesse noção do grande plano de Deus, com certeza, neste caso, para ele a escravidão não foi simplesmente algo sem perspectiva, mas foi, de fato, ali uma porta aberta para o seu futuro. Nesta série, como já comentei com os irmãos, nós estamos analisando muitos aspectos da bondade de Deus e do seu plano maravilhoso em formar, a partir de José e a partir da família de Jacó, seu pai, uma grande nação. E tudo vai começar com um simples rapaz como escravo, que teve a sua vida marcada por muitas injustiças e mesmo assim ele não se deixou levar pelas tentações, tornando-se infiel para com Deus.
muitas injustiças na vida de um rapaz que está ali iniciando sua vida como homem. A partir desse momento, José não tem mais a proteção do seu pai, José não tem mais ali nem mesmo a super proteção do seu pai. Ele passou então a ter que se virar, e se virar como escravo. Foi assim que ele começou. Quero também lembrar aos irmãos que nos acompanham, nesta semana que passou, se os irmãos puderem conferir em algum outro momento, quem ainda não esteve conferindo, a reflexão em Êxodo capítulo 24. Se você já conferiu, estará se lembrando aqui que nós vemos o fator espera, que ele é sempre muito bem usado pelo nosso Deus para nos moldar. E sendo este fator bem definido ali em Êxodo 24, nos 40 dias e 40 noites que Moisés ficou na montanha, na presença de Deus, nós vemos ali uma grande ilustração da grande espera que o povo teria para entrar na terra prometida. Estou aqui só misturando aqui duas histórias diferentes para chamar a atenção dos irmãos que o fator espera sempre foi usado pelo Senhor para moldar o seu povo. E o povo que já estava, nesse caso de Êxodo capítulo 24, ali com grandes expectativas pela entrada na terra de Canaã, este povo teve que passar por longos anos de espera. O que eu e que todos os meus irmãos que aqui nos acompanham, que assistem essa live, todos nós passamos, porque faz parte da vida. Então, na espera nós somos forjados e aprendemos a nos aproximar de Deus. E na sua presença nós temos condições de crescer e de aprimorar o nosso caráter cristão. E estes textos aqui, antigos, lá bem dos primórdios, lá quando Deus estava formando este povo que seria seu representante, ele vai nos trazer grandes ilustrações e ensinamentos para a espera que nós temos tido neste tempo. Já é a terceira mensagem da nossa série aqui, com a vida de José, e eu tenho certeza que todos nós seremos marcados com esta palavra tão interessante e tão bonita, dessa história tão linda da vida de José. Então vamos ao texto, e hoje, um bem conhecido, Gênesis capítulo número 39. Vamos acompanhar a leitura que nos diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José, tornando-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava.
Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então, repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas, quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou e ele ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Que história mais interessante nós podemos observar aqui em Gênesis capítulo número 39. E como podemos ver, meus irmãos e minhas irmãs, temos muitas coisas a aprender aqui com esta situação. O que nós vamos, então, observar e aprender aqui nesta primeira fase da vida adulta de José, né? E digo vida adulta porque aqui ele estava, então, ali chegando no Egito e logo já fora vendido como escravo e ele, então, teve que estar em uma outra realidade. Aquele que era o filhinho do papai, entre aspas, aquele que era alguém ali protegido por seu pai, agora vai ter que se virar sozinho e ter que dar conta de muitas situações e de muito trabalho. Nós vemos aqui, então, irmãos, nos primeiros versículos aqui, na primeira parte da história, que José nos ensina que enquanto se espera, se trabalha e se mostra trabalho. Quem se aprimora é aprovado. É interessante que José, no primeiro versículo, é ali mostrado, então, como alguém que foi vendido como um escravo. E logo no versículo 2, nós já vemos que ele estava já prosperando. Ou seja, então, entre o primeiro versículo e o versículo 2, nós observamos ali que a história de José ela foi bem abreviada na chegada da casa de Potifar. Ou seja, ele chegou como escravo. E nós vemos o quanto esse homem teve que ser resiliente, né? O quanto ele, como escravo, ele deu o seu melhor. A resiliência é a capacidade do indivíduo em lidar com situações adversas, em superar pressões, obstáculos, problemas e reagir positivamente a eles sem entrar em conflito psicológico ou emocional. E basicamente esse termo resiliência, que é uma palavra que ficou muito famosa pelo menos nos últimos 5 anos, eu tenho observado muito isso, foi o que aconteceu com José. Ele, enquanto escravo, deu o seu melhor. E como é interessante isso, porque na nossa caminhada de vida, muitas vezes nós vemos as pessoas reclamando do seu trabalho, reclamando das coisas, das tarefas que tem que realizar, do estudo que tem que entregar para um professor, enfim, em todas as profissões, em todos os momentos, nós podemos ver as pessoas ali tendo suas reclamações. As pessoas, elas costumam, muitas vezes, exacerbar muito mais os pontos negativos do que os pontos positivos da sua vida profissional. E falo vida profissional porque aqui nós estamos falando de José como ali um escravo.
Então, ele foi resiliente. Enquanto escravo, ele deu o seu melhor. E Deus estava com ele. No verso 2 nós vemos isso. Aqui nesse ponto é importantíssimo nós sempre lembrarmos, meus irmãos, que nós precisamos, em todas as áreas da nossa vida e nas fases que passamos, identificar o quanto Deus está conosco. Isso é muito importante. Deus está comigo todos os dias, eu sei disso, tenho fé. O Espírito Santo é o selo da minha salvação, é o meu consolador, é o meu guia, é aquele que cuida de mim. Mas, na vida de José, neste tempo, ele não tinha este ensinamento bíblico. Ele tinha apenas a lição que seu pai lhe deixou de que ele só deveria cultuar a um único Deus, que ele deveria ter o Senhor Yahvé como seu Senhor. Então, o Senhor estava com ele e a grande prova de que Deus estava com ele é que José, tudo o que fazia, prosperava. Que coisa mais interessante. E, meus irmãos, nós precisamos observar isto em nossas vidas. Se Deus está conosco, nós não podemos ser pessoas que, em nossa geração, nós vamos ser pessoas simplórias. Nós temos que impactar a vida das pessoas na nossa geração. Para isso acontecer, nós precisamos buscar a orientação de Deus e ver como podemos glorificar a Deus através da nossa vida, do nosso trabalho, através do nosso exemplo, como foi o caso aqui de José. Então, esses primeiros 6 versículos nos ensinam a sermos pessoas observadoras e a fazermos uma reflexão. Quanto de Deus está em mim, o quanto de Deus está no meu trabalho, o quanto de Deus está nas minhas ações, nas minhas atitudes. Eu li uma frase, achei bem interessante. Essas frases aí, das redes sociais. Uma pessoa diz assim: quero ser missionário na África. E a crítica a esta pessoa veio nesta frase. E a frase era bem assim. Então, a pessoa quer ser missionária na África, mas não cumprimenta nem o seu vizinho. Que coisa mais interessante. É bom nós refletirmos. Se nós não conseguimos olhar para um vizinho com amor, com paixão, não conseguimos nem olhar com um sorriso, não conseguimos nem olhar para uma pessoa e ser bênção na vida dessa pessoa que é próxima de nós, como poderemos então fazer isso diante das circunstâncias adversas que é levar o Evangelho de Cristo em uma outra cultura, em uma outra situação? Então, irmãos, identificar o quanto de Deus está conosco é crucial para vivermos uma vida com propósito e uma vida em que nós vemos as nossas ações e a nossa vida sendo um evangelismo vivo diante das pessoas. Então, enquanto se trabalha, se espera, se mostra trabalho, e quem se aprimora vai ser sempre provado para posteriormente ser aprovado. Então, José foi alguém que fez acontecer. Ele foi diferenciado em suas ações. Ele impressionou por seu trabalho. E uma coisa que José aprendeu muito bem com o seu pai, Jacó, foi a questão do trabalho. Nós podemos observar isso na última mensagem. Jacó deu a José, mesmo sendo ali um filho protegido pelo pai, quando chegou o tempo, então Jacó o fez trabalhar. E o trabalho era ir supervisionar o trabalho dos seus irmãos e lhe trazer as notícias. Mas José também tinha esse exemplo pela própria história de vida do seu pai, porque Jacó foi um homem muito trabalhador. José, neste exemplo que teve de seu pai, tinha objetivos muito bem definidos. O pai de José, ele então trabalhou muito para que ele pudesse ali ter a mão de Raquel em casamento. Não só 7 anos, como foi o primeiro compromisso do seu sogro, mas depois mais 7, quando ele então teve que se casar com a cunhada, com a irmã mais velha de Raquel. Eu estou usando isso como exemplo porque todas estas histórias estavam no coração de José. E ele foi alguém que realmente fez acontecer, foi diferenciado nas suas ações e ele impressionou o seu patrão. Ou seja, ele realmente fez a diferença, como se diz. E, obviamente, o Senhor estava com ele, como diz a palavra aqui nos versos 2 e 3,
e tudo que ele então colocava a mão prosperava, era abençoado. Então todos os bens do seu patrão lhe foram confiados. E isto é um testemunho que nós podemos ter, meus irmãos, em nossas vidas. Quantas coisas estão nos confiando, quanto do nosso trabalho está sendo confiado em nossas mãos, porque o Senhor está conosco. Pensemos nisso. Desculpem. Irmãos, em segundo lugar, o que nós podemos observar e aprender aqui nesta fase da vida de José? Em segundo lugar, é que nós não podemos, e ele não se deixou levar pelo que se era exteriormente, pelo que ele era exteriormente, e sim, ele tinha um caráter aprovado. E isso nós precisamos observar muito nas nossas vidas, que não podemos nos deixar levar por aquilo que nós pensamos que nós somos exteriormente. E sim, a nossa vida tem que ser conduzida por um caráter aprovado. Dos versos aqui 7 até o versículo número 20 do capítulo 39 de Gênesis, nós vemos esta grande realidade. Alguém que tinha um exterior muito diferenciado, porque diz no final do verso 6 que José era um rapaz muito bonito, ele era de boa aparência, diz aqui o texto, ele era atraente, isso aqui na versão da NVI. Então, do versículo número 7 em diante, nós vemos ali que a mulher de Potifar, ela começou então a gostar de José, cobiçou José, e ela fez ali uma proposta indecente para o rapaz. E nós podemos observar então, irmãos, aqui algo bem interessante. A combinação da beleza, da juventude e de propostas convenientes, elas não foram maiores do que José. Então, José era um rapaz bonito e atraente, era um rapaz jovem que estava, com certeza, pelo seu físico, ele estava, com certeza, querendo ter um relacionamento. Porém, isto não significava que ele iria ter um relacionamento a qualquer custo. Então, antes dos meus anseios, eu sou alguém. Eu não sou a minha própria vontade. Guardemos isso nas nossas mentes. É interessante, meus irmãos, porque quando eu penso assim, que antes dos meus anseios eu sou alguém, eu não sou a minha própria vontade, eu consigo então resistir à tentação, e resistir à tentação nunca é uma tarefa fácil. Aqui nós vemos que José acabou na prisão porque resistiu, então nunca é muito fácil resistir a uma tentação, e também não é fácil, principalmente não é fácil por causa do ambiente que nos cerca. O ambiente que nos cerca muitas vezes nos estimula a ceder. Certamente a mulher de Potifar deveria ser uma linda mulher também, e ela deveria ser, aos olhos humanos, uma mulher irresistível. O ambiente estava ali apresentando para José uma tentação realmente que seria, aos olhos humanos, irresistível. Então, é importante observar aqui nesse ponto do texto, dos versículos 7 em diante, quando ele vai ser tentado. Uma forma que é recomendada por especialistas para que a gente venha a lidar com compulsões, como, por exemplo, a dependência química, o vício em sexo, o vício em pornografia, o vício em outras coisas que são nocivas, danosas à saúde física e emocional de uma pessoa. Então, os especialistas sempre recomendam isto, que nós devemos lembrar de quem realmente nós somos. Como eu disse anteriormente, antes dos meus anseios, eu sou alguém. Eu não sou a minha própria vontade. Então, foi isso que fez com que José desse aquela resposta maravilhosa para a mulher de Potifar. É bom lembrar também que nós não somos marionetes arrastados pelos nossos impulsos incontroláveis ou pelas pressões do ambiente mundano. E foi isso o que aconteceu com José. Ele vai ali e dizer para aquela mulher,
ele se recusa e diz: meu Senhor não se preocupa com coisa alguma dentro da sua casa, tudo ele deixou nos meus cuidados, ninguém nesta casa está acima de mim. Veja, José responde: eu sei quem eu sou, eu sei que eu tenho um Senhor, eu sei que ele me deu grandes responsabilidades, ele não me negou nada a não ser a Senhora. Esta mulher deveria ficar muito agradecida, mas certamente ela estava realmente assim com a mente muito pervertida no momento, porque esse rapaz, além de ter sido ali alguém fiel ao seu Senhor, ele era alguém, um cavalheiro, um gentleman, né? Ele foi realmente alguém muito elegante na sua resposta. E então ele conseguiu dar essa resposta porque José, ele sabia quem ele era. Ele sabia se colocar no seu lugar. E o que ele tinha de exterior, e o que ela tinha de exterior, não estava sendo maior do que o seu caráter. O seu exterior, o exterior de José era um jovem, provavelmente aí de uns 20 anos, já, ou pouco menos, entre 17 a 20 anos, um jovem bonito que está com a vida pela frente, com os hormônios à flor da pele. Isso era o exterior dele. O que ela tinha de exterior? Uma linda mulher, com certeza, e fazendo uma proposta. Aliás, num caso como esse, nem precisava ser tão linda assim. Ela era uma proposta quase que irresistível. Porém, ele conseguiu resistir. E eu quero chamar a atenção dos irmãos que aqui nos acompanham. Todos nós somos Josés. Mas também todos nós somos a esposa de Potifar. Precisamos ter esse grande cuidado. E eu falo esta frase trazendo a vocês aqui uma fundamentação para isso. Quando nós colocamos o Senhor acima das nossas vontades e revelamos esse caráter que Ele mesmo criou em nós, somos Josés, ou somos como José. Quando nós externamos os nossos desejos e a nossa cobiça prevalece, nós somos a esposa de Potifar, ou somos como a esposa de Potifar. E nós vemos isso aqui, bem declarado aqui por José, no final da resposta dele, ali no versículo número 9, como eu poderia, então, cometer algo tão perverso contra Deus? Nós vemos aqui, irmãos, que quando nós colocamos o Senhor acima das nossas vontades, somos Josés. Agora, quando nós colocamos os nossos desejos e a nossa cobiça prevalece, somos como a esposa de Potifar. E nós vimos isso bem aqui descrito ali, dos versos 11 em diante, e inclusive quando ela perdeu, quando ela foi ali recusada, ela não soube lidar com a situação e ainda cometeu a injustiça para com o rapaz. E é bom lembrar, irmãos, que a injustiça ela está sempre nos rondando e as consequências da nossa fidelidade podem ser, então, passarmos pela injustiça destilada por pessoas que estão aí para fazer o mal. Nós vemos dos versos de 12 a 20 ali uma grande injustiça. Então, irmãos, lembremos, o que nós somos exteriormente? Somos seres dotados de diversos anseios, que conforme o estímulo podemos tomar as decisões bem drásticas, ou as mais drásticas de nossa vida, e podemos levar a nossa vida à ruína. Mas quando Deus está acima desses anseios, da sensualidade e dos conceitos de beleza, certamente então nós temos êxito diante de determinadas tentações e situações. Quando o Senhor está acima de tudo, então a fidelidade e a lealdade se ressaltam na vida de uma pessoa. Lembre dessa frase: quando Deus verdadeiramente está acima de tudo, a fidelidade e a lealdade se ressaltam na vida de uma pessoa. Se a fidelidade e a lealdade se ressaltam na vida de uma pessoa, por ela estar colocando Deus acima de tudo, então o melhor que temos a fazer é observar o que José aqui fez e, em terceiro lugar, contar com a presença de Deus. Com isso eu quero então aqui me encaminhar aqui para o final da nossa mensagem, é o terceiro ponto dessa reflexão, aqui destas três observações na vida de José, contar com a presença de Deus.
E eu digo isso porque, inclusive para nós cristãos, a gente dizer uma frase como essa parece chover no molhado, ela é redundante com a nossa vida e com a nossa prática de fé, mas eu alerto a todos, nós não podemos viver como se Deus estivesse longe, como se Deus estivesse lá no seu alto e sublime trono. Não podemos viver como se nós só contássemos com Deus uma vez por semana, aqui na nossa live, ou quando estávamos nos reunindo no templo ali, dentro da nossa vidinha normal. Muitas pessoas, elas se dizem cristãs e elas vivem contando com Deus apenas nesse momento. E eu quero dizer, contar com Deus é confiar em Deus, é realmente estar com aquela certeza da presença de Deus. E com isto, meus irmãos, nós observamos aqui, no texto dos versos de 21 a 23, algo bem interessante. Quando Deus é mais em nós do que nós mesmos, temos a simpatia e a confiança das pessoas. Pode demorar, mas esta realidade acontece. Quero repetir isso. Quando Deus é mais em nós do que nós mesmos, temos a simpatia e a confiança das pessoas. Vimos no verso 21, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. E, irmãos, é bom lembrar que em lugar nenhum, um carcereiro ele tem total confiança em um prisioneiro. Em nenhuma cultura, em nenhuma época, um carcereiro sempre vai cuidar de um prisioneiro com muita atenção, com muito cuidado. Mas quando Deus está presente na vida de uma pessoa, ele consegue a façanha de ter a confiança daquele que tem que ser o maior desconfiado. Que coisa mais interessante. Então eu digo a todos, aproveite as oportunidades, mesmo que pareça que elas são oportunidades bem pequenininhas, ou que não se faça tanto sentido assim. Eu digo, é melhor ser o líder dos presos do que não ser nada e ficar reclamando pela liberdade, quando ela pode estar dentro do próprio coração. José já tinha uma liberdade no seu coração. Estava preso, sabia que era injusta a sua prisão, ele sabia que Deus iria cuidar desta situação. E veja como eu disse lá no primeiro ponto, enquanto se espera, se trabalha. Então José, ele vai retratar aqui algo maravilhoso. José, ele era o mesmo num serviço honrado, como na casa de seu pai, foi o mesmo na casa do seu senhor, como um escravo, e ali administrador dos recursos do seu senhor e de tudo que o seu senhor tinha, e ele foi o mesmo homem dedicado na prisão. E isto, meus irmãos, é um caráter aprovado, é alguém que realmente contava com a presença de Deus. Por quê? Eu acho muito interessante pessoas que são pessoas de grande fé dentro de um templo, mas sai do templo e não tem mais fé. Sai, ou às vezes dentro do templo, nem estão ali, parece que perdidos em algum pensamento, mas tão distantes de Deus. Tem pessoas que estão ali só fazendo avaliação se está acontecendo realmente ali alguma coisa que vá preencher a sua vontade de ouvir e se sentir bem. Mas nós sabemos, meus irmãos, que quando Deus está conosco, nós vamos ser sempre os mesmos. Na casa do Pai, fora da casa do Pai, e digo fora aqui no contexto de José, que saiu da presença do seu pai, e também quando estava até mesmo ali aprisionado. Então, meus irmãos, eu quero concluir esta mensagem lembrando, o plano de Deus, o plano que Deus iria estabelecer para a constituição do seu povo, para este plano se estabelecer, Deus precisava de uma figura preparada como José. E o Senhor mesmo o preparou. E eu gostaria de lembrar a todos que Deus nunca ficou feliz com o sofrimento humano. Pelo contrário, o Senhor conhece muito bem o ser humano e, sendo o ser humano capaz de cometer as piores atrocidades com o seu semelhante, Deus fez de uma atrocidade feita contra um irmão, contra um rapaz ali indefeso, contra alguém que recebeu a covardia de seus irmãos, Deus permitiu que tudo isso
acontecesse e José viesse a sofrer, para que o Senhor então estivesse ali preparando esse povo a partir deste grande homem. E por que Deus escolheu José para passar esta grande prova? Jacó tinha mais tantos filhos, poderia ser com Ruben, com Judá, poderia ser com Levi, com Simeão, com Azer, Isacar, com Zebulon, poderia ser com Naftali, poderia ser com qualquer um dos seus outros filhos. Mas não, Deus escolheu José. Por quê? É interessante, meus irmãos, aqui nós vamos observar uma grande diferença na vida de José para com os irmãos dele. Na vida de José, ele realmente teve o amor verdadeiro do seu pai. Ele teve o ensino, os exemplos dentro da casa dele, exemplos do certo e do errado, e diante da realidade dos seus irmãos, José, ele então não teve uma falta de pai, ele não teve não teve uma falta de exemplo perto dele. José foi trabalhador e honesto como seu pai, e quando veio a tentação, ele foi muito mais habilitado do que os seus irmãos seriam. E, lembro a todos, ele foi porque o Senhor estava com ele. E ele também teve um aporte muito maior de carinho e de amor do seu pai, para que ele não se sentisse ali, então, já que eu sou alguém que fui injustiçado, vendido como escravo, estou aqui nessa situação, vou aproveitar então e vou ficar com a esposa do meu chefe. Não, ele então foi diferente, inclusive diferente do seu irmão mais velho, Ruben, que quis então se relacionar com uma das esposas de seu pai, sendo o seu pai ainda vivo, e isto se qualificaria ali como um adultério. Então, meus irmãos, José, ele foi escolhido porque ele tipificou a Jesus ao ser usado por Deus na sua época. Foi alguém que ajudou a salvar muitas pessoas, foi por causa de José que milhares e milhares de pessoas do Egito foram salvas, das regiões vizinhas ao Egito, e também muitas pessoas, como toda a sua família, foi salva pela própria figura de José, que tipifica o nosso Senhor, que viria então lá no futuro trazer a salvação a todos nós. O grande diferencial de José é que se chama José, ele se encontrou em José a verdadeira presença de Deus. E por isso, então, ele foi realmente ali diferente de todos aqueles que poderiam estar no seu lugar. Quero deixar as lições finais com muita alegria por esta palavra que para mim é maravilhosa e sempre me ensina muito. Então, meus irmãos, lembre-se, primeira lição, quando o Senhor está presente, tudo vai bem. O Senhor estava com José na escravidão, no trabalho e na profissão. E também o Senhor estava com José na sua prisão. Veja bem, irmãos, vejam bem, o Senhor estava sempre com José. Na escravidão, ele esteve lá, no trabalho, na profissão dele de administrador ali, e também o Senhor esteve com José na prisão. Segunda lição, até mesmo quando tudo está ruim e quando somos injustiçados, mas se nós estivermos com Jesus e na sua presença, certamente a sua gloriosa presença, ela suplanta a dificuldade. Eu vejo isso muito na vida das pessoas que estão realmente buscando serem fiéis a Deus, buscando se santificar. Quando as dificuldades vêm ou até as perdas vêm, as pessoas elas têm a presença de Jesus ali suplantando a sua dificuldade. Não significa que nós cristãos não venhamos a nos entristecer. Nos entristecemos sim. Entretanto, quando nós estamos buscando a nos santificar, a buscar um nível de espiritualidade mais sério, mais centrado em Jesus, nós certamente aprendemos a esperar, aprendemos a passar pelas dificuldades com muito mais força e com a força do Senhor. E a última lição é que muitas situações do agora são um grande aprendizado para o depois. E saber responder às tentações como quem se conhece faz toda a diferença. Que a graça de Deus Pai e
e as consolações do seu Santo Espírito e o poder de Jesus estejam contigo e com a tua família. Um forte e afetuoso abraço.